Sendo um dos livros mais famosos, conhecidos, citados e influentes do século XX da teologia cristã, a obra Mere Christianity, ou Cristianismo Puro e Simples, é simplesmente fenomenal e é a chave para perceber o fenômeno que é o cristianismo. Se segura na cadeira, antes de começar ali, já pega no livro, entendeu? E se não tiver, compra, encomenda imediatamente, porque é muito, mas muito bom. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre uma obra boa pra caramba, um livro que mexeu bastante comigo, que é o Cristianismo Puro e Simples. Aqui essa edição da Thomas Nelson Brasil, uma edição linda, muito bonita. Aqui do Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, que tem várias obras famosas, embora essa seja considerada por muitos a sua obra-prima. Eu já analisei uma coleção do Lewis aqui no canal, inclusive é o vídeo mais visto aqui no meu canal, vou deixar o card aqui em cima, que eu falando sobre as Crônicas de Nárnia, mas o Lewis não se tornou famoso somente pelas suas obras literárias, mas também sobre as suas obras de teologia e apologética cristãs, nomeadamente o livro Abolição do Homem, que eu ainda não li, mas vou ler, não se preocupem, e o Cristianismo Puro e Simples, sobre o qual eu vou falar hoje. Também a outra obra que eu também já analisei aqui no canal, um livro fenomenal, inclusive tá ali, vou buscar. 2000 anos depois. Que é aqui, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, também tem uma edição da Thomas Nelson Brasil. Então temos aqui dois livros fabulosos do mesmo autor, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre o cristianismo puro e simples, qual é o objetivo, no que consiste este livro. Nesta obra, que um livro muito legal, umas 270, 80, quase 300 páginas, o Lewis, aqui tem uma boa apresentação dele no início dessa edição, que era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, foi um dos escritores mais influentes do século XX e foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Escreveu mais de 30 livros, alcançou milhões e até hoje alcança milhões de leitores. Então, um escritor, um homem inteligentíssimo, um homem muito honesto, e que nessa obra tentou transmitir as bases, os princípios, a natureza do cristianismo. Então basicamente é isso que ele vai tentar fazer. Ele não vai, atenção, ele não vai tentar convencer o leitor a adotar uma determinada corrente do cristianismo. Ou seja, o Lewis é anglicano, declaradamente anglicano. Mas ele não vai tentar nesse livro te convencer a ser anglicano. Ele vai criar um raciocínio lógico mostrando por que é que na visão dele o cristianismo é verdadeiro. Vai defender ali a tese sempre usando lógica e razão. Já é uma grande sacudida em qualquer pessoa que venha dizer que esse livro é religião, é apologética, isso daí é dos fanáticos religiosos, não tem nada a ver. Se uma pessoa falar isso desse livro, ou ela é ignorante ou ela tá de má fé, assim, impossível. Então se você pegar aqui na introdução, página 10, o Lewis vai escrever: aqui cabe, abre aspas, aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que esteja em dúvida entre duas denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Então esse livro é para pessoas que não conhecem o cristianismo e querem conhecer, e também para pessoas que já são cristãs e querem perceber a natureza daquilo que elas acreditam a partir de uma lógica devastadora, que é um show de retórica e de filosofia e de teologia que o Lewis vai dar ao longo de todo o livro de maneira coloquial e acessível. Se vocês pegarem aqui também na introdução, algumas páginas para frente, páginas 19, 20 por aí, o Lewis vai comparar o cristianismo e as várias denominações cristãs com uma mansão. Então o objetivo dele nesse livro é guiar o leitor para dentro da mansão, se ele não for cristão no caso. Guiar o leitor para dentro dessa mansão que é o cristianismo. E dentro, nesse saguão inicial da mansão, existem vários cômodos. O anglicanismo, o protestantismo, o catolicismo. E então o leitor, uma vez que já entrou na mansão, vai decidir entre as diferentes denominações, como ele diz, ou vertentes do cristianismo. Mas é um livro muito legal. E assim, não vai ter problema, porque imagina, um católico,
Se você discordar do magistério da Igreja Católica, o católico vai dizer que você é herege. Se você for com conversa católica para um protestante, ele vai dizer que o católico é idólatra. Então, mas esse livro não procura resolver, não procura abordar esse tipo de debate. Ele vem só a apresentar o cristianismo puro e simples, como está no próximo título. Em inglês é Mere Christianity, mas a tradução acho que está razoável. Aquilo tenta apresentar e sintetizar aquilo que todos os cristãos de todas as denominações acreditam, de forma, digamos, uni-los de forma coerente. Então é um livro brilhante nesse sentido. O livro é dividido em 4 partes. Originalmente não foi um livro, beleza? Foi o Lewis, ele falava na rádio, e ele deu uma série de palestras na BBC durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, que foi um período muito negro da história da humanidade. Então, ele dava aqui aquelas palestras muito curtas, muito diretas, e daí que vem também um pouco do tom natural, acessível e coloquial do livro. Depois ele trouxe essas palestras de rádio, ele explica isso aqui no prefácio, trouxe essas palestras do rádio para um livro, e ele complementou, obviamente, enriqueceu o conteúdo. No primeiro livro, que ele vai falar basicamente daquilo que não só ele, mas grandes filósofos chamam de lei natural. Então o início do livro é um livro que eu gostei bastante, porque ele começa de forma do zero e vai construindo, como se fosse um grande castelo em que ele vai colocando pedra sobre pedra de forma lógica e coerente. Ele vai falar sobre um sentido de justiça que qualquer pessoa tem. Eu, você, sua mãe, sua irmã, seu pai, seus primos, todo mundo tem. Exemplo que ele dá. Inclusive eu percebi isso, eu lembrei desse exemplo quando eu estava com meu irmão de 3 anos. Meu irmão de 3 anos estava lá na poltrona. E ele tinha arranjado birra com minha outra irmã, tava chateado, coitado. E eu fui do lado dele para amarrar o cadarço. Então eu sentei na poltrona para conseguir amarrar o cadarço ali, não ter que agachar no chão. E meu irmão teve um ataque histérico. E o meu irmão começou a gritar: sai, eu cheguei aqui primeiro. Peraí. Por que uma pessoa que sentou num lugar primeiro tem mais direito sobre aquele lugar do que a pessoa que veio depois? Assim, não, Pedro, isso é óbvio. Obviamente que a pessoa em primeiro lugar tem mais direito sobre o lugar, isso daí é evidente. Mas por quê? Então o C.S. Lewis vai pegar nesse negócio bem vulgar, um exemplo bem corriqueiro, e vai construir todo um raciocínio filosófico em cima disso, o que já gera um encanto e você fica... Sabe daqueles filmes quando tem um personagem também desenho animado em que ele tá pensando em alguma coisa e acende aquela luzinha, aquela lâmpada em cima da cabeça dele? É exatamente isso que você sente ao longo do livro inteiro, é impressionante. Depois de estabelecer a lei natural, a existência de Deus, o sentido de justiça que todos nós temos, etc. Já no livro 2, na segunda parte do livro, a partir da página 59, nesta edição, muito bonita, como eu já mencionei, ele vai falar sobre as concepções concorrentes de Deus, né? Teísmo, força vital, um Deus pessoal, etc. Vai falar sobre o pecado original, mas vai falar principalmente sobre a pessoa de Cristo, e vai falar sobre Cristo como o penitente perfeito, salvo engano. Tem até um capítulo que tem esse nome. Sim, aqui na página 87, o capítulo 4 do livro 2, o penitente perfeito, que é basicamente aquela lógica de que uma ofensa se mede, a gravidade de uma ofensa se mede pela dignidade do ofendido. Então, se eu cuspir na cara de um atrasado mental, por exemplo, uma pessoa que tem um retardamento mental, ela pode nem entender aquele gesto, pode nem lembrar. Se eu cuspir na cara de um bêbado, ele nem vai se lembrar de que eu cuspi na cara dele, mas é uma ofensa na mesma, porque eu tô ofendendo a dignidade dele. Mas se eu cuspir na cara da minha mãe, é uma ofensa muito pior, porque a minha mãe não é um bêbado, é minha mãe. A ofensa já vai para um outro nível. Então a ofensa a Deus, o pecado original, como se diz no cristianismo, foi uma ofensa ao amor infinito de Deus. Então foi uma ofensa irreparável, aparentemente. Por quê? Porque enquanto a gravidade da ofensa se mede pela dignidade do ofendido, a intensidade da reparação se mede pela dignidade do reparador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ser humano
pecou contra Deus, a história lá do Gênesis. Beleza, Deus tem uma dignidade infinita, então a ofensa tem um prejuízo, é uma ofensa de valor infinito. Depende da dignidade do ofendido. Que, inclusive, não é uma ofensa não é um estado de carência afetiva, beleza? Porque Deus ficou magoado. Mas é uma ofensa objetivamente. Mas, por outro lado, quando você vai reparar essa ofensa, a dignidade, a intensidade da reparação depende da dignidade do reparador. Problema, nós temos humanos que são reparadores temporais, reparadores finitos, que vão... Como é que eles vão reparar uma ofensa infinita? Tipo, é um paradoxo, não tem como. Então vem o penitente perfeito, ou seja, Cristo, que ele é 100% Deus, 100% homem. Ai, como é que é isso, essa união hipostática? Isso daí eu tenho que explicar no outro vídeo, que depois é mais meia hora de explicação. Mas é basicamente isso que ele vai falar no livro 2, último capítulo do livro 2, no capítulo 5. Capítulo 5 do livro 2, vai falar sobre a conclusão prática, que é a do penitente perfeito. Uma vez estabelecido e apresentado o cristianismo, a crença básica do cristianismo, que é Deus que se fez homem, isso daí aquilo, todos os cristãos estão de acordo com isso, ele vai dizer no livro 3 no que acreditam os cristãos. Vai falar sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Vai falar sobre as virtudes cardeais, justiça, temperança, vamos ver se eu lembro de todas, justiça, temperança, prudência que é a mãe de todas as virtudes, e fortaleza. Às vezes, por exemplo, para justiça, salvo engano, ele usa apenas um parágrafo, então é algo bastante direto, bastante acessível. E também vai esclarecer, por exemplo, que a temperança não é relativamente à bebida somente. Também vai falar sobre o perdão e o que quer dizer amar os nossos inimigos, ou seja, amar, quando Jesus falou, ame os nossos inimigos, ele não queria dizer, pense que os inimigos são mais fofinhos, eles não são tão maus assim, não. Depois, ele vai dar toda uma explicação profunda sobre isso, beleza? Mas o resumo é, olha, ame seus inimigos, ou seja, queira o bem deles, mesmo que eles queiram o seu mal. Esse é o resumo, basicamente. Vai falar sobre o grande pecado, que é no capítulo 8, página 165, vai falar do pecado do orgulho, que é o grande, o maior dos vícios, né? Depois também tem toda a história dos 7 vícios capitais, mas isso o Lewis não vai abordar, pelo menos não tão diretamente. E basicamente aí que acabam essas palestras. O livro 4 foi algo que o Lewis adicionou, que na minha opinião é o melhor, livro último, que se chama Além da Personalidade, ou Os Primeiros Passos da Doutrina da Trindade, a partir da página 203 dessa edição. Beleza, ele falou ali sobre, nos 3 primeiros livros, de maneira muito direta, acessível, coloquial, honesta, tudo jóia. Tamo junto aí, incrível, tão muito bons. Mas no livro 4, ele, sem abandonar o estilo de escrita envolvente, o livro é bom pra caramba em escrever, é incrível. No livro 4, ele vai apresentar a teologia de verdade. Então, deixa eu explicar. Não é que os primeiros 3 livros eram só de mentirinha, era um negócio muito básico para pessoas iniciantes. Não, os 3 primeiros livros são bons pra caramba. Mas no 4º livro ele vai um passo além. Então ele não vai só falar do Deus se fez homem, 100% Deus, 100% homem. A moralidade cristã, como os cristãos se comportam. Não, ele vai olhar para essa crença num Deus uno e trino. Como assim, né? Jesus é filho de Deus, como assim? Gerado, não criado, como assim? Inclusive tem até, salvo engano aqui, exatamente, olha só, na página 203, o primeiro capítulo do livro 4 é criar e gerar. Você cria, Deus criou o ser humano. Então ele pegou no bar, depois tem toda a simbologia da criação do ser humano, que é um negócio lindo pra caramba, que é, ele pegou na terra, Deus pegou lá no pó, como diz o Gênesis, e fez o homem, e deu o sopro da vida. Mas, e aí já se inserem 3 elementos da natureza. A terra e a água, no barro, ou seja, Deus pegou ali no pó, no barro, e fez o ser humano, terra e água, e o sopro da vida, o ar. Mas, não são 4 elementos da natureza? Terra, água, ar, que já estão no ser humano. E o fogo, cadê o fogo? O fogo vem lá em Pentecostes, lá no Evangelho, lá na frente. Então, mas isso daí também não é abordado pelo Lewis, isso daí já é um extra. Você cria algo que é completamente diferente de você, mas você vai gerar, como por exemplo, um casal gera um filho, eles geram
algo igual, algo da mesma espécie. Cuidado com o que eu tô falando, isso aqui é um resumo aqui de YouTube, beleza? Jesus é gerado, não criado. Eu ia falar ao contrário. Gerado. Ele é da mesma natureza que o Pai. O Espírito Santo é da mesma natureza que o Pai. E o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Só que não são 3 deuses, é um Deus. Enfim, tá bom? Isso daí é o mistério da Trindade, que também será abordado pelo Lewis. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu não sei qual é a melhor capítulo do livro. Seria muito orgulho, muita soberba minha tentar dizer que esse capítulo é melhor que todos os outros. Mas o que eu gostei muito pela questão prática mesmo é o capítulo 3, da página 218 do livro 4, em que ele fala sobre Deus, qual é o nome do capítulo? Tempo e para além do tempo, que é basicamente o capítulo em que ele explica esse negócio que a minha irmã de 5 anos estava perguntando para minha mãe sobre isso esses dias. Como assim Deus sempre existiu? Como assim? Como é que Deus está fora do tempo? Ah, então Deus... Então a gente tem livre-arbítrio? Deus prevê? Então, se Deus já sabe... Se Deus, quando me cria, já sabe o que eu vou escolher, e se eu vou ir para a vida eterna ou para a morte eterna, como é que eu tenho livre-arbítrio? E ele vai explicar isso aí de uma analogia genial. E falando em analogias, todo o livro 1, 2, 3 e 4, estão repletos, estão cheios até a borda de comparações e analogias geniais. Porque quando eu te explico um conceito, esse conceito pode parecer abstrato, pode ser muito difícil para você entender, mas se eu te der uma analogia, comparar aquilo com algo da sua vida, algo do dia a dia, você entende muito mais facilmente. E o Lewis faz isso toda hora. Não diria em todas as páginas, mas em quase todas, a todo momento, ele está fazendo comparações que tornam a leitura muito agradável e muito acessível. Você entende, assim, você fica, como eu já mencionei, você fica sempre naquela sensação da lâmpada acendendo em cima da sua cabeça, ó. Nossa, entendi. Nossa, entendi. Nossa, está claro. Então, é um livro fenomenal. É um livro formidável, muito bom. Depois tem aqui no finalzinho ali do livro 4, ele vai fazer finalmente não diria um resumo, mas um apanhado sobre o cristianismo, e tem até um capítulo que tem o nome de Cristianismo, Fácil ou Difícil? Me tornar cristão, como é que é esse processo? Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista espiritual. Então fica aqui essa recomendação de um livro genial, muito importante para entender o cristianismo. Cristianismo Puro e Simples, do Clive Staples Lewis. Quem souber aí se a minha pronúncia está errada, se a minha pronúncia estiver errada, me avise aqui. Clive Staples Lewis, acho que é isso, que nasceu aí em 1898, finalzinho do século XIX, e morreu em 1963, deixando mais de 30 livros escritos. Quem gostar, porque se você ler, é impossível você não adorar o Cristianismo Puro e Simples, eu também recomendo a outra obra dele, que eu já mencionei no início do vídeo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que também é um livro bom pra caramba, assim, eu já falei sobre ele aqui no canal, mas é muito, muito legal e também bem mais cômico, mais hilariante, mais engraçado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, metralha aí o botão do like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito. Então, eu já tô aqui há meia hora falando sobre o livro, vai dar um likezinho, por favor. E também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui na tela final o vídeo do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis, e o vídeo das Crônicas de Nárnia, também do Lewis, que eu acho que vocês também vão aproveitar bastante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!